Então, pessoal, dando sequência, a gente vai calcular agora uma função potencial. Então, dado que o campo ele é conservativo, qual é essa função potencial? Então, para determinar quem é essa função potencial, que é esse u que aparece, a gente vai usar a expressão da definição de um campo conservativo, né? Então, o campo conservativo, quando calculado o gradiente de uma determinada função, representa a função vetorial ali, que é o campo vetorial. Quando eu calculo esse gradiente, o que a gente faz? A gente calcula a primeira a derivada com relação a x da função, derivada com relação a y da função e a derivada com relação a z da função. E a gente viu que uma função no formato de campo conservativo, ou melhor, no formato de campo vetorial, ele é dado por meio de um vetor, né? Então, ele vai ter essa carinha aqui, ó, f de 1, coordenada, primeira coordenada, F2 vai ser a segunda coordenada e F3 segunda coordenada, onde cada uma dessas Fs pode ser funções, né, de x, y e z. Como essas duas coisas são iguais, eu posso comparar, e os dois são vetores, né, eu posso comparar termo por termo. Então, essa derivada aqui com relação a u vai ser igual a F1, a derivada de u com relação a y vai ser igual à segunda função. A derivada de u com relação a z vai ser igual à terceira componente do vetor, a função f3. Então, assim, a gente tem a partir dessa comparação, a gente tem essas informações, tá? E a partir dessas informações, o f1 ele vai ser dado, o u eu não conheço, o f2 vai ser dado, o u eu não conheço, o f3 vai ser dado na função, o u eu não conheço. Mas com essas três informações em conjunto, eu consigo determinar quem é o u, tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Só lembrando que uma função potencial, só existe uma função potencial se o campo for conservativo. E o campo ele é conservativo se o rotacional for zero, tá? Então, deixa eu colocar aqui. A gente tem esse problema aqui, do primeiro exemplo, que é, verifique se o campo vetorial, então esse é o campo vetorial, então olha, os vetores, com a coordenada dos vetores, do vetor, verifique se o campo vetorial é conservativo, se sim, encontra a função potencial. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se o campo é conservativo. Para ser conservativo, o rotacional tem que ser zero, tá? Então, o que a gente vai fazer, ó? Vai ser, lembrando que esse carinha aqui é o F1, esse outro carinha é o F2 e esse outro carinha é o F3, tá? Então, o rotacional da função vai ser o determinante, então, I, J e K, parcial de X, parcial de Y, parcial de Z, e aqui as funções Y e Z, X e Z, X, Y e Z. Calcula o determinante disso. Então, vai ficar, então, olha, primeiro, no sentido da diagonal principal, derivada com relação a y, de x, y, e na z, e. Aí, segue aqui, ó, nas paralelas a ela, né? Derivada com relação a z, de y, e na z, j, mais derivada com relação a x, de x, e na z, k. Inverte o sentido, vai lá para a diagonal secundária, inverte o sinal dos valores ali das parciais. Então, vai ficar derivada com relação a y, de y, e na z, k. Menos derivada com relação a z, de x, e na z, e derivada com relação a x, de x, y, e na z, j. Calcula essas derivadas, né? Então, vai ficar aqui. Derivada com relação a y. Então, o restante é constante, deriva y é 1.
mais derivada com relação a z. Então, y é constante, derivada de e na z mesmo, j. Deriva em relação a x, vai ficar e na z como constante, derivada de x é 1. Agora, a parte com sinal negativo. Então, vai ficar menos, derivada com relação a y, e na z, k, menos, deriva com relação a z, x é constante, derivada de e na z mesmo, e menos a derivada com relação a x, de, e onde y e z é constante, então, deriva x é 1, então, vai ficar menos y e na z, j. Agora, a gente faz a continha componente por componente. Então, aqui, ó, tem i e tem i. É as mesmas funções com sinais trocados, então, dá 0 i. J com j, mesma função com sinal trocado, dá 0 j. E z com z. Uns k com k, quer dizer. Vai ficar i na z menos e na z, que é 0k. Ou seja, resultou no vetor nulo, significa que o campo ele é conservativo, tá? Então, portanto, conservativo. Tá, feito isso, dado que o campo é conservativo, agora a gente pode calcular quem é a função potencial. Então, a função potencial... Deixa eu colocar assim aqui. A função potencial é usada aquelas três informações que eu tinha mostrado anteriormente. Então, que é essas derivadas aqui, ó, parcial de u com relação a x vai ser a primeira componente, com relação a y a segunda, com relação a z a terceira. Então, o que a gente vai fazer? A gente sempre começa pela primeira equação lá. Então, ó, a derivada da função u que eu não conheço e vou descobrir, com relação a x vai ser igual a f1, tá? Então, a gente vai fazer assim. Vou colocar aqui quem é o f1. O f1 vai ser o y e na z. E vou colocar... eu não lembro se eu falei pra vocês, gente, mas se eu não falei, eu vou falar. E se eu já falei, eu vou repetir. Então, assim, tem duas maneiras de resolver, né? Então, eu vou usar a primeira maneira, que é a mais tradicional, que vocês vão encontrar em todos os livros de cálculo, vai tá explicado dessa maneira. E aí, depois eu explico de uma segunda maneira para vocês entenderem. Entenderem não, para vocês verem qual que é o mais simples. Então, essa segunda maneira não é uma maneira oficial, mas é uma maneira que dá certo e algumas pessoas têm mais facilidade de fazer desse jeito, tá? Então, eu vou fazer primeiro a maneira oficial. E aí, depois a gente vai para uma segunda alternativa, tá bom? Então, olha só. Peguei e li a primeira componente, que é o f1, substituí. O que a gente faz agora? Eu tenho uma parcial que é uma derivada, né? Uma derivada parcial. É como se fosse uma continha normal, gente, que a gente costuma trabalhar. Então, assim, ó, se eu tenho lá um r quadrado igual a 3, para assumir esse r, o que a gente faz? A gente usa a propriedade inversa. Então, a gente usa a função raiz para poder fazer com que suma, uma coisa compense a outra. E a gente fala que a gente manda o quadrado no formato de raiz, mas, na verdade, a gente aplica a raiz dos dois lados. Então, aqui a gente vai fazer mais ou menos a mesma ideia. Qual que é a função inversa a operação inversa de uma derivada? A operação inversa da derivada é integral. Então, é como se eu estivesse integrando aqui dos dois lados, com relação à variável aqui que está informada. Então, eu integro dos dois lados com relação a x, tá? E aí, o que acontece? É como se esses dois aqui se cancelassem. Aqui sobraria apenas u e aqui sobra essa integral, onde todas as variáveis que não são x é considerado constante. Então, é como se y e z é constante e ficaria só a integral de dx. A integral de dx quem que é? É x mesmo, né? Então, y e na z vezes x. Mais uma constante, que sempre quando a gente está numa integral
indefinida, a gente tem que considerar uma constante para considerar toda a família de funções que pode ser atribuída como resposta, né? Só que essa constante aqui que a gente vai usar não é uma constante qualquer, é uma constante que pode depender das variáveis y e x, ou melhor, y e z, que são, para x, são consideradas constantes, mas que no todo elas não são, elas são variáveis, né? Então, assim, para x elas vão ser constantes, mas como a gente está numa função de 3 variáveis, eu tenho que considerar que pode estar em função das outras 2 variáveis do problema, tá? Então, resulta nessa continha aqui. Então, o primeiro passo foi, o que a gente faz agora? A gente vai pegar essa função e a gente vai derivar essa função em relação a y, tá? Então, a gente vai pegar, é como se fosse um segundo passo aqui, tá? Vou pegar essa função u e vou derivar em relação a y. Então, derivando essa funçãozinha aqui em relação a y, vou chamar essa função de 1. Deriva essa função 1 em relação a y. Então, vai ser, esses carinhas aqui vai ser constante, e derivada de y é 1. Então, vai ficar aí na z, x. Esse carinha aqui pode depender de y, então, eu vou indicar aqui, ó, derivada com relação a y. Tá, essa equação eu vou chamar de 2, certo? Aí, voltando lá nas ideias iniciais, olha, eu comecei aqui com a primeira comparação dada lá de uma função potencial. Agora, eu vou usar a segunda ideia, que é a derivada com relação a y, tá? Então, a derivada, então, só relembrando aqui, vou deixar até destacado. A derivada com relação a y seria igual ao f2. Então, a derivada de u com relação a y, quem que é o f2 do enunciado? O f2 do enunciado é x e na z. Certo? Então, o que a gente tem de informação aqui? Eu tenho que, por um lado, a hora que eu derivei a minha função u que eu tinha encontrado, que é essa função 1, em relação a y, eu cheguei nesse cara aqui, certo? E pela informação da definição de campo conservativo, eu tenho que a derivada de u com relação a y é esse cara aqui. O que a gente faz? Esse cara eu vou chamar de 3, né? Eu vou comparar esses dois. Compara eles. É a mesma derivada, olha, derivada com relação a y, derivada com relação a y. As respostas têm que ser iguais. Então, o que tem de diferente? Então, olha, esse cara é igual a esse, mas esse cara tá sobrando. Então, significa que esse cara aqui, nessa função, pode ser representada como um zero. Então, se eu tivesse mais um zero aqui, que zero não vai atrapalhar em nada, não vai modificar minha conta, eu posso comparar esse cara com zero, e aí eu tenho duas funções que são iguais, certo? Então, olha, então, derivada do a com relação a y, eu vou deixar assim só a, não vou escrever as variáveis, porque eu acho que vocês já entendem. Se quiser repetir, pode repetir, mas aqui eu só vou abreviar. Então, isso vai ser 0. Aí, o que a gente faz? Eu preciso descobrir quem é o valor do a. Então, a gente vai usar o mesmo procedimento. Eu vou integrar isso com relação a y. Então, integra com relação a y. Desse lado é simplificado, sobra apenas a função a. E aqui, ó, derivada de uma função, sendo que a função é zero, é uma constante, né? Derivada integral de uma constante. No caso, derivada derivada não, a integral. A integral da constante zero aqui resultaria num c, né? Então, que é um c onde é uma função constante, né? Aqui eu vou chamar de b, porque essa constante que sobra, ele não é uma constante qualquer, ele é uma constante com relação a y, mas
ela pode depender de z, porque z eu estou considerando como constante quando eu integro em relação a y, tá? Então, assim, qual é a integral de zero? A integral de zero é uma constante, então é só pensar no caminho inverso. Quem que eu derivo que dá zero? Quando eu derivo uma constante, dá zero, então a integral de zero é uma constante, certo? Então, essa constante pode depender de z, porque z eu estou considerando como sendo constante quando eu trabalho na variável y, tá? Então, beleza. Então, eu tenho aqui uma informação 4, e eu vou pegar essa informação 4 aqui que eu tenho, e vou substituir na função u. Então, pega lá a função inicial. Então, minha função u, quem que tinha dado, né? Só um pouquinho, gente. Então, a função u tinha dado isso daqui. Então, esse a aqui eu descobri quem ele é. Então, eu só vou reescrever. Então, reescrevendo a função u. O u vai ser a função y e na z x mais o a. O a eu descobri quem é. Ele é uma função, uma outra função em função de z. Então, vai ser um bz, tá? E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Sempre dá zero, sempre dá uma outra função, assim, que depende só da outra variável? Não, vai depender muito da cara da função que você está integrando, tá, gente? Então, assim, nem sempre dá zero esses carinhas, tá? Então, por isso que tem que ser feito passo por passo, porque dependendo do problema, ele não zera. Então, vocês podem ver outros exemplos desses que eu coloquei lá no material. Então, se eu não me engano, eu coloquei mais 2 exemplos diferentes do que eu tô resolvendo aqui, que vocês podem usar como base, tá? Então, assim, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai pro passo 3. Então, essa seria a nossa função u atualizada. Então, a gente vai pegar essa função u e vai derivar com relação a z, que a gente não derivou ainda, né? Derivada de e na z. O y e o x é considerado constante, derivada de e na z é e na z mesmo. Mas, como essa função depende de z, a derivada do b com relação a z. Tá, nessa parte, gente, a gente vai fazer semelhante ao passo anterior. A gente vai usar a outra informação que a gente não usou ainda. Qual é a outra informação que a gente não usou ainda? Vou deixar destacado aqui também, que é a derivada de u com relação a z é igual ao f3. Então, derivada de u com relação a z, o f3 é x, y e na z. Então, lá no enunciado. Então, essa é a f3, tá? O que a gente faz? Agora, a gente vai comparar. Então, esse aqui eu vou chamar de 5 e esse aqui eu vou chamar de 6. Eu vou comparar a função 5 e a função 6. Se for igual, esses termos tem que estar batendo, gente. Se esses termos derem diferente, porque alguma coisa de errado na conta tem, tá? Então, assim, tem que bater esses valores. Então, olha só, aqui eu tenho x, y e na z. Mesma coisa que no anterior, esse termo aqui é como se tivesse a mais, então eu posso comparar ele com zero, já que eu tô comparando as duas é a mesma coisa, então esse carinha aqui tem que ser zero, tá? Então, derivada do b com relação a z tem que ser zero. Vou aplicar a integral para descobrir quem é o b. Então, integra com relação a z de um lado, integra com relação a z desse lado. Integral de zero é uma constante. Já integrei em todas as variáveis. Já integrei em relação a x, já integrei em relação a y, já integrei em relação a z. Então, esse c aqui, ele é uma constante mesmo, é uma constante pertencente aos reais, porque todas as variáveis já foram consideradas, tá? Todas as variáveis. Então, é uma constante c, certo? Então, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai atualizar a nossa função u. Então, sempre a gente tem que voltar lá e ir atualizando a função u. A função u, a última atualização dela é essa daqui, ó. Então,
o U vai ser quem? Y, X, E na Z, mais o B. Quem que é o B? O B eu descobri que é C. Então, eu descobri que o B vale C. Então, só coloca no lugar. Deixa eu ver se vocês estão enxergando, tá, gente? Então, olha, essa aqui é a última atualização do U. E essa daqui é a função que a gente está atualizando. Então, no lugar do B, a gente vai mudar para quem a gente encontrou. No lugar desse BZ, vai ser o C. Certo? E aí, acabou nossa operação. Então, essa é a função U. Já quando acabam todas as constantes que dependiam de uma outra variável, sobra apenas uma constante, aí sim a gente resolve o nosso problema. Então, essa é a função potencial procurada, tá? Então, é uma função U que depende de x, y e z, tá? Então, o que vocês têm que lembrar? Dos 3 passos, o primeiro passo é derivar com relação a x e comparar com o F1. Depois, deriva com relação a y e compara com o F2. E depois, deriva com relação a z e compara com o F3, tá? Então, assim, gente, essa questão aqui, gente, esse tipo de problema, tem que praticar. Vocês têm que pegar e fazer alguns exemplos. Peguem os exercícios que eu... Os exercícios não. Os exemplos que eu deixei no material escrito e refaçam com calma, prestando bastante atenção em cada passo. Porque é uma questão de prática para vocês pegarem o jeito de passo por passo, quem quer, o que faz agora, e tipo, derivou, depois integrou, e agora atualiza a função. Então, é uma questão de prática para vocês conseguirem entender o processo, tá? Então, tem que ter um pouco de paciência, refazer lá os exemplos para ver se vocês conseguiram entender, e aí tentar de volta e tentar fazer os exercícios, tá? Então, essa é uma forma de fazer. Qual é a outra forma? A outra maneira é fazendo o seguinte. Então, olha, é o mesmo problema. Vou colocar aqui o problema de novo. Como que a gente pode fazer? A gente sabe lá, com relação a x é o F1. A gente sabe que a derivada parcial com relação a y é o F2. E sabe que com relação a z é o F3. Então, o que a gente faz? A gente vai calcular, substituir, né? Vai calcular 3 integrais, uma para cada, tá? Então, o com relação a x vai ser o F1, que é y e na z. Com relação a y, né? A y é o F2, então é x e na z. E aqui, com relação a z, é o F3, que é o x, y e na z. Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento anterior da parte da integração. Então, eu vou integrar aqui desse lado, vai sobrar u. Do lado de cá, eu vou integrar com relação a x. Aqui vai sobrar u, e aqui eu vou integrar com relação a y. E aqui vai sobrar u, e eu vou integrar com relação a z. Então, isso aqui é constante, y e na z. Estou integrando com relação a x, sobra x. Mais uma constante 1, que depende de... Vou colocar assim, uma constante que depende de y, pode depender de y e z, tá? Vou colocar umzinho aqui, pequenininho. Essa daqui, mesma coisa. Vai ser u, x e z é constante, integral de dy é y, mais uma constante 2, que depende de x e de z. E aqui, eu vou integrar com relação a z, então, x e y é constante, integral de ez é ele mesmo, mais uma constante, C3, que depende de x e y. Tá? Então, olha só. O que a função... Então, olha, todas as funções, ela tem esse termo x e y
e na z. XY e na z, XY e na z. Então, significa que cada uma dessas constantes, né? Cada uma dessas partes variáveis, elas são iguais. Então, a gente vai repetir as partes que se repetem, tá? Repetiu. Aqui seria uma constante com relação a y e z. Essa constante, ele pode depender das variáveis, como pode ser uma constante mesmo. Como não aparece nada de diferente nas funções, tanto, ó, aqui só aparece que é uma constante, que aparece que é uma constante, que aparece que é uma constante, mas não aparece nenhum termo novo, significa que essa constante é apenas um C qualquer, um C pertencente aos reais, tá? E aí, a gente pode fazer dessa maneira, que é uma maneira mais rápida, é uma maneira mais simples de fazer. Digamos que aqui aparecesse um termo a mais. O que acontece? Eu complementaria a função com esse termo a mais que surgisse. Se esse termo a mais aparecesse em outra função, ele tá se repetindo, então eu coloco ele só uma vez, tá? Então, assim, o problema dessa resolução aqui, da não oficial, é que não é muito claro de perceber quem é essa constante aqui. Então, assim, é muito intuitivo, a gente tem que analisar para ver quem ela é. Então, assim, quem ela é? Como não aparece outros termos que dependem de x e y em nenhuma outra função, é porque é uma constante mesmo, que na hora que eu derivo, ela some, né? Então, por isso que fica só o C. Então, se vocês forem comparar com a resposta que a gente tinha achado anteriormente, ó, é a mesma resposta, tá? Então, vocês podem optar por uma dessas duas formas de resolução. Por esse método aqui, ele é mais extenso, mas, assim, vocês conseguem determinar bem certinho, sem sombra de dúvidas, quem é. Esse outro método também dá certo, você só tem que conseguir visualizar quem é essa constante, porque pode aparecer umas funções a mais na hora que eu resolvo, né? Tipo, na hora que eu resolvo em relação a y, pode aparecer termos que não tem nas demais, e é normal isso acontecer, né? Então, pode surgir. E aí, é só complementar a função potencial aqui. Maneiras de verificar se a resposta de vocês está certa. Tem como tirar a prova real. Então, como que tira a prova real? Calcula o gradiente de U. Calculou o gradiente de U? Então, ó, deriva com relação a x, y e na z. Deriva com relação a y, x e na z. Deriva com relação a z, x e y, derivada desse cara, e na z. Isso tem que ser igual à função f do enunciado. Ó, y e na z, x e na z, x, y e na z. Então, bateu certinho. Bateu o gradiente aqui, significa que a função foi calculada corretamente, tá bom? Então, gente, a princípio é isso, a respeito desse primeiro tópico. Então, esse primeiro tópico vai exigir de vocês uns 2, 3 dias de estudo, pelo nosso cronograma. E porque a primeira semana vai ser dividido entre esse assunto e a temática de máximos e mínimos. Então, assim, eu tentei ser o mais breve possível, de uma forma mais resumida possível, mas que explanasse todos os conceitos nessas videoaulas. E aí, para qualquer coisa complementar, vocês podem estar estudando tanto o material, que também Então, vocês podem estar estudando tanto o material que disponibilizei, quanto o livro do Cálculo B, que eu também deixo como sugestão de estudo, tá, gente? Então, espero que todos tenham compreendido, que as aulas agreguem ao conhecimento de vocês e que vocês possam estudar bastante. Caso de dúvidas, vocês podem me perguntar na plataforma. E aí, a gente vai, aos poucos, desenvolvendo aí nossa semana de estudo, tá? Bom estudo para todos e obrigada pela atenção. Em breve, teremos aulas de máximo e mínimo, ok? Tchau, tchau, gente.